Nem sempre quem ensina aprende. Essa é a história de um garotinho de apenas 9 anos que entrou em uma nova escola cheio de orgulho, especialmente por causa da camiseta que vestia. Um presente do pai, com 3 letras, que carregam peso e respeito. Mas uma professora não gostou nada disso. Ela achou que podia zombar, que podia diminuir. Só não esperava que, no fim, ela mesma seria chamada a atenção, dentro da própria sala. Tyrese Johnson era daqueles meninos que não faziam muito barulho. Tinha um jeito observador, um sorriso tímido e uma gentileza que não combinava com a dureza do mundo lá fora. Aos 9 anos, carregava nas costas não só a mochila da escola nova, mas também o peso de ser sempre o diferente por onde passava. Era o primeiro dia na Lincoln Elementary School, uma escola localizada em um bairro predominantemente branco, com famílias de classe média alta. Tyrese vinha de outra realidade. Seu pai, Marcus Johnson, havia conseguido uma transferência de cidade por causa do trabalho, um trabalho que Tyrese tinha muito orgulho em mencionar, mas aprendeu que nem todo mundo recebia bem essa informação. Naquela manhã, Tyrese escolheu uma camiseta especial, azul marinho, com as letras FBI estampadas em branco no peito. Era o presente preferido dele. Sempre que o pai voltava de missão, trazia algo diferente, mas aquela camiseta tinha um valor emocional único. Era como se, usando ela, Tyrese se sentisse mais próximo daquele herói silencioso que o criava com tanto amor e firmeza. Ao chegar no portão da escola, Marcus se abaixou, ajeitou a gola da camiseta do filho e disse em voz baixa: "Cabeça erguida, filho. Sempre. Seja você. O mundo precisa ver quem você é de verdade." Tyrese assentiu, respirou fundo e entrou. Assim que pisou na sala da turma 4B, os olhares começaram. Uns curiosos, outros desconfiados. A sala era limpa, bem iluminada, cheia de mochilas caras e crianças com semblantes seguros de si. Ele caminhou até a professora, uma mulher magra, de cabelos presos em coque apertado e expressão severa. O crachá no peito dizia: "Senhora Thompson." "Nome?" perguntou ela, sem nem olhar nos olhos do garoto. "Tyrese Johnson, senhora." "Muito bem, sente-se, lá no fundo." Apontou com um gesto seco. Ele caminhou até o último lugar. Alguns alunos o seguiram com os olhos. Um deles apontou para a camiseta e cochichou algo. Outro soltou uma risadinha. Tyrese se sentou devagar, mantendo a cabeça baixa, mas com a mão firme sobre a estampa do FBI, como se aquilo fosse um escudo. Ele estava ali para aprender, para fazer amigos, mas algo no olhar da professora, algo no silêncio dos colegas, fazia parecer que aquela jornada seria mais difícil do que ele imaginava. A manhã seguiu em um ritmo lento. Tyrese prestava atenção em tudo. Seu caderno já tinha o nome escrito com capricho no canto superior, a letra ainda insegura, mas cheia de vontade. Ele queria impressionar, queria mostrar que podia estar ali como qualquer outro aluno. Só que a professora Thompson parecia não enxergar nada disso. Ela escrevia no quadro com força, como se cada letra fosse uma ordem. Sua voz era firme e suas palavras quase sempre carregadas de julgamento. Em certo momento, enquanto falava sobre profissões, lançou uma pergunta genérica à turma. "E então, crianças, o que os pais de vocês fazem?" Alguns levantaram a mão rapidamente, ansiosos para falar. "Meu pai é advogado. O meu é dono de uma empresa. O meu trabalha com tecnologia", diziam empolgados. Tyrese, encolhido no fundo, hesitou. Mas ao lembrar do que o pai lhe dissera antes de entrar na escola: "Cabeça erguida, filho, sempre." Ele levantou a mão. A professora olhou surpresa. Era a primeira vez que ele se manifestava. "Sim, Tyrese, não é?" "Sim, senhora. Meu pai trabalha no FBI." Respondeu com naturalidade, sem se gabar, apenas com orgulho. A sala silenciou.
Por um instante, a professora franziu o senho como se não tivesse entendido. Depois, soltou um riso discreto pelo nariz e se virou, completamente para ele. No FBI, repetiu, como se a frase fosse absurda. E você acha apropriado vir para a escola com essa camiseta, como se fosse uma fantasia? A sala não entendeu de imediato, mas os olhares começaram a se voltar para Tyrese com um tipo estranho de deboche. A camiseta, antes motivo de orgulho, agora parecia ser vista como algo ridículo. Tyrese ficou sem resposta. Vamos manter os pés no chão, crianças, disse ela, voltando ao quadro com o marcador na mão. É importante sonhar, mas é melhor ainda saber onde estamos. A frase ficou no ar, cortante, disfarçada de conselho, mas recheada de julgamento. Tyrese olhou para a camiseta. Sentiu um nó na garganta. Sabia que o pai não mentia. Sabia que ele era respeitado, treinado, corajoso. Mas naquele momento sentiu-se pequeno, questionado por alguém que nem o conhecia. E talvez pior do que ser desacreditado era ver os colegas rirem baixo, como se ele tivesse contado uma piada. Não era piada, era sua vida. Era seu pai, mas ele ficou em silêncio. Assim como aprendera a fazer quando o mundo parecia injusto demais para sua idade. E ali, no fundo daquela sala, nasceu algo. Não raiva, mas uma força silenciosa. O tipo de força que cresce dentro de quem aprendeu cedo que precisa provar seu valor 2 vezes, apenas para ser visto como igual. Na manhã seguinte, Tyrese acordou em silêncio. Vestiu a mesma camiseta azul com o símbolo do FBI. Podia ter escolhido outra, mas não quis. Aquela camiseta era uma lembrança do pai e um símbolo da verdade que ninguém ali parecia querer ouvir. Ele sabia o que carregava no peito e não ia abaixar a cabeça por causa de risadas. Chegou na escola com o olhar mais firme. Seu pai o deixou na entrada como no dia anterior, mas dessa vez não precisou dizer nada. Tyrese apenas assentiu, apertou as alças da mochila e seguiu sozinho pelo corredor. Na sala, a professora Thompson já estava organizando os papéis sobre a mesa. Bom dia, disse ela, sem entusiasmo, assim que ele entrou. A aula começou com um tema que parecia ter sido escolhido a dedo. Profissões e o papel de cada cidadão na sociedade. A professora caminhava entre os alunos, fazendo perguntas simples, pedindo para cada um falar sobre o que queria ser quando crescesse. Era leve, descontraído, até ela parar bem ao lado da carteira de Tyrese. E você, Sr. Johnson, ainda quer seguir os passos do pai? Perguntou, olhando diretamente para a estampa da camiseta. Alguns alunos já riam antes mesmo da resposta. Tyrese engoliu seco. Quero sim, senhora. Respondeu com a voz calma. Meu pai é agente. Ele ajuda a proteger as pessoas. Ela deu um sorriso contido, do tipo que os adultos dão quando acham que uma criança está inventando. Proteger as pessoas. Entendi. E me diga, Tyrese, qual o nome completo dele mesmo? Só por curiosidade. A sala ficou em silêncio. Todos viraram para olhar. Marcus Johnson, respondeu o menino, olhando nos olhos dela. Curioso, disse ela, anotando algo no quadro como se o nome dissesse alguma coisa. E o que exatamente ele faz lá dentro? Prende monstros? Caça espiões? Alguns alunos riram alto dessa vez. A professora não os repreendeu. Tyrese abaixou os olhos, sentia as bochechas queimarem. Ele investiga coisas sérias, coisas de verdade. Eu não sei tudo, mas ele já prendeu gente perigosa, sim. A professora parou, fingiu surpresa e fez um gesto exagerado com as mãos. Uau! Temos um verdadeiro herói entre nós. Alguém anota aí, filho de agente federal. As gargalhadas explodiram. Um menino da fileira da frente virou e gritou, vai prender agente FBI? Tyrese olhou para a camiseta. Por dentro, lutava contra o choro. Não queria que eles vissem. Não queria dar a ela esse gosto. A professora não disse mais nada. Apenas voltou calmamente para sua mesa, satisfeita com a brincadeira que criara. Para ela,
Talvez fosse só uma provocação, um jogo de poder. Mas para Tyrese foi o momento exato em que ele entendeu que não adiantava falar. Ele teria que mostrar. E naquele instante, algo mudou. Não seria mais apenas sobre suportar, seria sobre resistir. E essa resistência, como o pai ensinou, viria em silêncio, mas não passaria despercebida por muito tempo. Naquela tarde, Tyrese saiu da escola cabisbaixo. Os passos eram lentos e o olhar distante. A camiseta do FBI já não parecia tão confortável. Por dentro, ele se sentia pequeno. Não era só pelas risadas, mas por algo mais profundo. A sensação de estar sozinho, desacreditado, mesmo dizendo a verdade. Marcos estava esperando no mesmo lugar de sempre, encostado no carro, óculos escuros no rosto e os braços cruzados. Assim que viu o filho, tirou os óculos devagar. Ele conhecia aquele olhar. Não precisava de palavras. Dia puxado, hein? Perguntou, abrindo a porta do carro. Tyrese assentiu em silêncio e entrou. No caminho para casa, Marcos não insistiu. Ligou o rádio em volume baixo e dirigiu com calma. Mas por dentro, algo já o alertava. A ausência de palavras do filho doía mais do que qualquer desabafo. Em casa, Arese subiu direto para o quarto. Tirou a camiseta com cuidado e a dobrou como se fosse frágil demais para ser jogada de lado. Depois ficou ali, sentado na beirada da cama, encarando o chão. Pouco depois, Marcos bateu levemente na porta. Posso entrar? Tyrese assentiu. O pai se sentou ao lado dele em silêncio por alguns segundos. Só depois falou com a voz calma. Sabe, filho, no meu trabalho, a gente aprende a ler sinais, olhares, silêncios. E eu tô vendo que alguma coisa te feriu hoje. Tyrese hesitou, mordeu os lábios, quase falou, mas se segurou. Até que, com a voz embargada, soltou. Eles riram de mim, pai. A professora, ela me humilhou. Disseram que você não era de verdade, que eu inventei, que essa camiseta era só para me aparecer. Marcos fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Depois olhou firme para o filho e disse, eu sei quem eu sou. E você sabe também, e isso basta. Mas a voz de Tyrese explodiu em desabafo. Mas eles não acreditam. Me trataram como se eu fosse um mentiroso, como se eu fosse ninguém. Marcos ficou em silêncio por um instante. Antes de responder, eles duvidam porque não estão acostumados a ver alguém como você, filho, andando com a cabeça erguida, falando com orgulho do pai, vestindo uma camiseta que carrega um nome de peso. E sabe por quê? Tyrese o encarava, os olhos cheios de lágrimas. Porque você é tudo que eles não esperavam, e isso assusta. O menino respirou fundo. Ainda doía, mas as palavras do pai tinham peso. Ele confiava naquelas palavras, sempre confiou. Mas não. Abaixa a cabeça, Ty, nunca. A verdade não precisa gritar, ela só precisa aparecer na hora certa. Marcos se levantou, caminhou até o armário e pegou outra camiseta igual à do filho, uma versão maior. Vestiu e sorriu. Amanhã, acho que é um bom dia para ir com ela também, não acha? Tyrese soltou um meio sorriso, o primeiro desde que chegou da escola. Talvez ainda doesse, mas agora ele lembrava que não estava sozinho. E o que viria? Em breve, faria todos se lembrarem disso também. Na manhã seguinte, Tyrese vestiu novamente sua camiseta do FBI, dessa vez com mais intenção do que antes. Não era só sobre o pai, era sobre resistir, sobre existir com dignidade, mesmo quando o mundo tentava apagar quem ele era. Marcos o deixou na escola como sempre, mas antes que o filho saísse do carro, colocou a mão em seu ombro e disse, você não precisa provar nada para ninguém, filho. Só precisa continuar sendo quem é. Isso já vale mais do que eles conseguem entender. Tyrese assentiu, com o olhar firme, mas por dentro o medo ainda espreitava. Ao entrar na sala, o silêncio foi imediato. Todos olharam para ele, como se estivessem esperando algo. Alguns cochicharam. Um garoto na frente soltou em voz baixa, lá vem o agente Mirim.
A professora Thompson levantou os olhos da mesa e o encarou. O olhar dela carregava algo difícil de descrever. Uma mistura de desdém, desconfiança e autoridade ferida. Sente-se, Sr. Johnson, disse ela sem emoção na voz. Tyrese caminhou até seu lugar, tentando ignorar os olhares. Mas tudo parecia mais difícil naquele dia. Quando ele erguia a mão para participar da aula, era ignorado. Quando pedia para ir ao banheiro, a resposta vinha sempre com demora. E nos corredores, os colegas começavam a se afastar. No recreio, Tyrese sentou-se sozinho. O grupo que o havia cumprimentado no primeiro dia agora ria pelas costas. Um menino passou por ele e murmurou: "Quem inventa história acaba sozinho." Tyrese fechou os olhos por um instante. Não ia responder. Seu pai dissera que a verdade apareceria na hora certa. Mas a dor de ser tratado como invisível, como uma mentira ambulante, era real. Doía mais do que qualquer zombaria. Na aula seguinte, a professora entregou um exercício em grupo. Tyrese tentou se aproximar de um grupo de 3 colegas, mas foi ignorado. Tentou outro e ouviu: "A gente já está fechado." No fim, ficou sozinho. Quando todos estavam distraídos, a professora passou pela carteira dele e sussurrou: "Talvez se focasse mais nos estudos e menos em historinhas de detetive, os colegas te levassem a sério." Tyrese não respondeu. Apenas baixou os olhos e continuou escrevendo. Mas ali, naquela solidão forçada, algo começou a mudar dentro dele. Uma firmeza silenciosa que crescia devagar, como quem prepara o coração para um momento inevitável. Ele não sabia ainda, mas a hora de mostrar a verdade estava cada vez mais próxima. E quando ela chegasse, ninguém riria mais. Na semana seguinte, um anúncio inesperado movimentou os corredores da escola. A direção convidaria um profissional da área de segurança pública para dar uma palestra sobre cidadania, respeito e dever civil. A diretora, preocupada com pequenos casos de bullying recentes, decidiu agir preventivamente. A ideia parecia simples, mas a escolha do palestrante foi tudo menos comum. O convite chegou a Marcus Johnson por meio de um conhecido da cidade. Inicialmente ele hesitou. Não gostava de aparecer, mas ao ver o quanto o filho estava sendo afetado, percebeu que talvez aquela fosse a oportunidade certa. E o momento certo. Ele aceitou. A data foi marcada para uma quinta-feira. A professora Thompson, embora informada do evento, não se mostrou muito interessada. "Espero que não seja mais um desses ex-policiais que gostam de contar histórias para impressionar criança", comentou com desdém na sala dos professores. Na véspera da palestra, Tyrese chegou da escola com a expressão mais leve. O pai estava sentado à mesa, organizando alguns documentos. "Vai mesmo fazer a palestra, pai?" "Vou. Mas ninguém precisa saber ainda. Vamos deixar que as coisas aconteçam do jeito certo." Tyrese sorriu pela primeira vez em dias. E, no fundo, sentiu algo que nem sabia explicar. Uma pequena chama de esperança. Na manhã do evento, a escola estava movimentada. Os alunos seriam levados ao auditório após o intervalo, e todos estavam curiosos sobre o tal convidado especial. A professora Thompson, visivelmente desinteressada, conduziu a turma com pressa. Ao entrar no auditório, nem olhou para o palanque. Tyrese, no entanto, parou na porta. Seu coração batia acelerado. Ele sabia, e aquele momento ele nunca esqueceria. A diretora subiu ao palco e pegou o microfone. "Bom dia, alunos. Hoje temos uma visita muito especial. Um profissional que atua diretamente na proteção da nossa sociedade. Por favor, recebam com respeito e atenção o agente especial Marcus Johnson, do FBI." O nome ecoou. Alguns alunos olharam para Tyrese com surpresa. Outros riram, achando que fosse coincidência. Mas quando Marcus subiu ao palco, vestindo terno escuro, distintivo visível e uma postura imponente, o silêncio caiu sobre o auditório como uma cortina pesada. Ele olhou para a plateia.
Seu olhar encontrou o do filho, e por um breve segundo, os dois se entenderam sem dizer nada, e então ele começou a falar. Mas a história que ele contaria naquela manhã era muito mais do que sobre segurança. Era sobre respeito, dignidade e, principalmente, verdade. E naquele momento, a professora Thompson nem piscava. Marcus Johnson estava de pé diante de quase 200 alunos, professores e funcionários. No peito, o distintivo oficial brilhava sob a luz do auditório, mas era a postura que impressionava. Firme, serena, confiante. Ele não precisava levantar a voz para ser ouvido. Bom dia, meu nome é Marcus Johnson. Sou agente federal do FBI há mais de 15 anos. Trabalhei em investigações em vários estados. Já participei de operações sigilosas, protegi testemunhas e vi de perto o que a falta de respeito pode causar na vida de uma pessoa. Começou. A plateia estava em silêncio absoluto. Tyrese, sentado na terceira fileira, não piscava. Os colegas ao redor agora o olhavam de forma diferente. A camiseta do FBI, tão ridicularizada antes, agora era motivo de dúvida, e pouco a pouco de admiração. A professora Thompson, sentada na lateral do palco, mantinha a expressão imóvel, mas as mãos estavam cruzadas com força no colo. Eu vim aqui hoje falar sobre verdade, integridade e empatia, continuou Marcus. Mas antes disso, quero contar uma pequena história de um garoto, um menino de 9 anos que entrou em uma nova escola com uma mochila nas costas e orgulho no peito. Um orgulho simples, puro, o de usar uma camiseta que ganhou do pai. Ele fez uma pausa. Esse menino, no entanto, foi questionado, foi desacreditado, foi ridicularizado. Tudo por dizer a verdade. Não porque ele tenha mentido, mas porque a verdade dele incomodou. Alguns alunos se remexeram nas cadeiras. A tensão era palpável. Essa história é real. E esse menino está aqui, sentado agora entre vocês. Todos viraram ao mesmo tempo para Tyrese. Ele sentiu os olhos de todos sobre si, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Apenas respirou fundo e sustentou o olhar. A professora Thompson fechou os olhos por um segundo. Engoliu em seco. Marcus continuou com voz firme. Eu não vim aqui para apontar dedos. Vim para lembrar que o respeito deve vir antes da dúvida. Que ninguém, seja adulto ou criança, deve ser julgado pela aparência, pela origem ou pelas roupas que veste. Porque às vezes o que parece brincadeira fere profundamente. O auditório estava mudo. E se tem algo que ensino ao meu filho desde pequeno, é que ele não precisa provar nada para quem não quer acreditar. A verdade não precisa de palco. Ela só precisa de tempo. Ao final da palestra, um dos funcionários começou a aplaudir. Logo, o auditório inteiro seguiu. Alguns alunos se levantaram. Tyrese olhava em volta, ainda sem saber como reagir. Mas ali, naquele instante, ele entendeu o que o pai quis dizer. A verdade, enfim, havia entrado pela porta. E com ela veio o respeito que sempre foi seu por direito. O auditório foi se esvaziando aos poucos. Alunos comentavam entre si, alguns ainda tentando entender o que tinham presenciado. Outros, em silêncio, pareciam refletir sobre suas próprias atitudes. Tyrese se levantou devagar, como se aquele momento ainda estivesse sendo absorvido dentro dele. Enquanto isso, a professora Thompson permaneceu sentada. O rosto sério de sempre agora tinha algo a mais. O maxilar estava travado e os olhos fugiam dos olhares dos outros professores que a encaravam em silêncio. Ela sabia. Todo mundo sabia. A diretora se aproximou de Marcus com um sorriso admirado. Sr. Johnson, que palestra poderosa. Muito obrigada por aceitar o convite. O prazer foi meu, respondeu ele com educação. Espero que tenha sido útil. A diretora então voltou o olhar para a professora que tentava se recompor. Aliás, preciso falar com você, Sra. Thompson.
Na minha sala, quando estiver pronta. A professora apenas assentiu, tentando manter a postura, mas a mensagem era clara. Enquanto todos voltavam para as salas, Thérèse caminhava lado a lado com o pai. Pela primeira vez, os alunos abriram espaço para ele passar. Ninguém riu, ninguém cochichou. Alguns apenas abaixaram os olhos, outros acenaram com a cabeça em sinal de respeito. Quando voltou à sala 4B, o ambiente estava diferente. Os alunos o olhavam de outra forma. A cadeira do fundo, antes isolada, agora parecia o lugar mais forte da sala. A professora entrou por último. O salto batia no chão com firmeza, mas a expressão era contida. Não disse bom dia. Não fez piada. Apenas passou direto, abriu o livro na mesa e começou a aula sem sequer levantar os olhos. Nos dias seguintes, o clima mudou. A professora não zombava mais. Não fazia perguntas provocativas. Não insinuava. Ela havia perdido a autoridade silenciosa que usava para intimidar. Agora, cada palavra que saía de sua boca era cuidadosamente escolhida, como se andasse sobre cacos de vidro. Thérèse seguia calado. Não buscava vingança. Não esfregava a verdade na cara de ninguém. Apenas continuava sendo quem sempre foi. E isso, por si só, era sua maior resposta. Até que uma semana depois, um comunicado foi entregue à sala. A professora Thompson tiraria uma licença por tempo indeterminado. Ninguém comentou, ninguém perguntou, mas todos entenderam. E Thérèse apenas olhou para a camiseta dobrada dentro da mochila. Sorriu discretamente. A justiça não precisava gritar. Ela tinha feito o seu trabalho. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não havia mais cochichos quando Thérèse entrava na sala. Os sorrisos de canto deram lugar a cumprimentos tímidos e as risadas maldosas sumiram como poeira levada pelo vento. Thérèse continuava o mesmo menino calado, de olhar atento. Mas algo em sua postura havia mudado. Ele agora andava com passos mais firmes, cabeça erguida como quem sabe o valor que carrega, mesmo quando ninguém mais vê. Na semana seguinte, um colega se aproximou no recreio. Era o mesmo que havia rido alto quando a professora zombou da camiseta. E aí, Thérèse, disse meio sem jeito, aquele seu tênis é massa, joga bola com a gente? Thérèse hesitou por um segundo, mas assentiu. Pela primeira vez, correu com os outros no pátio. Riu, suou, fez gols. E ninguém zombou da camiseta, que ele continuava usando com orgulho. Agora ela era símbolo de verdade, de força, e todos sabiam. Na aula de ciências, a professora substituta pediu para os alunos montarem grupos para um trabalho. Thérèse mal havia se levantado quando 2 colegas já chamaram por ele. Thay, vem com a gente quer fazer com você. Thay. O apelido soou diferente. Não era debochado, era acolhedor. Em casa, Marcos observava de longe. Ele não perguntava todos os dias, nem pressionava, mas percebia cada mudança no filho, na maneira como sorria ao voltar da escola, ou como largava a mochila no sofá e ia direto brincar, coisa que não fazia há semanas. Num sábado à tarde, Thérèse apareceu na sala com papel e canetinha na mão. Tô fazendo um trabalho. Posso te mostrar depois? Claro, filho, respondeu Marcos, curioso. Algumas horas depois, Thérèse mostrou o cartaz. No topo, lia-se, Meu herói da vida real. Abaixo, um desenho de Marcos de terno, segurando o distintivo do FBI. E ao lado, ele mesmo, de camiseta azul, sorrindo. Marcos leu em silêncio. Depois, abraçou o filho. Não disse nada. Só apertou forte. Ali estava o verdadeiro reconhecimento. O tipo que não se compra, nem se impõe. O tipo que vem do coração. Thérèse não precisava mais provar nada, nem para a professora, nem para os colegas. E o melhor de tudo, nunca precisou mudar quem era. O semestre passou rápido.
A escola organizava a cerimônia de encerramento da turma do ensino fundamental e Tyrese estava entre os alunos que subiriam ao palco. A diretora, agora bem mais próxima dele, havia feito questão de escolher alguém especial para representar a turma com um breve discurso. Tyrese, você aceitaria? Ela perguntou dias antes. Eu? Ele respondeu surpreso. Você, pela sua postura, sua força e sua verdade. Ele aceitou, com o coração acelerado, mas com a mesma coragem silenciosa que carregava desde o primeiro dia. No auditório, cadeiras enfileiradas, pais orgulhosos, professores atentos. Marcos estava na primeira fileira, com a camiseta do FBI que usou no dia da palestra. Agora vestida com orgulho e sem precisar explicar nada a ninguém. Tyrese subiu ao palco. Estava com a camiseta azul dobrada na mão. Vestia o uniforme, mas carregava aquele símbolo com carinho, como uma bandeira que sobreviveu à tempestade. Ele caminhou até o microfone, ajustou a altura e respirou fundo. Quando eu cheguei aqui, eu me sentia pequeno, me sentia sozinho. Algumas pessoas não acreditaram em mim, duvidaram do que eu dizia, e isso doeu muito. O silêncio era total. Mas eu aprendi uma coisa. A verdade não precisa ser gritada. Ela só precisa ser mantida com firmeza, mesmo quando ninguém acredita. Meu pai me ensinou isso, e hoje eu entendo que quando a gente sabe quem é, ninguém tem o direito de dizer o contrário. Alguns olhos começaram a brilhar na plateia. Eu não sou só o filho de um agente. Eu sou o Tyrese. E eu aprendi que a coragem às vezes é ficar calado, mas nunca se esconder. Aplausos. Começaram fortes, de pé. Marcos se levantou, o olhou com os olhos marejados. Sabia que aquele momento não era só uma conquista, era a consagração de uma história que um dia foi motivo de piada, e agora, de respeito. Tyrese desceu do palco com a cabeça erguida. Caminhou até o pai, que o recebeu com um abraço silencioso. Um daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Na saída, um dos colegas de classe comentou com os pais. Esse menino aí é diferente. Ele ensina sem nem precisar dar aula. E estavam certos. Às vezes, o mundo vai tentar diminuir quem você é. Vai duvidar da sua verdade, da sua história, da sua força. Mas quando você acredita, firme em quem você é, ninguém consegue apagar isso. E você, já viveu uma situação em que precisou provar o seu valor em silêncio? Compartilha com a gente nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Porque aqui, a verdade sempre encontra o seu lugar.